Vamos lá, bom dia, Wesley, bom dia, William. Nós vamos Bom dia, começar aí a professor. arguição pelo Wesley. É, tudo bem? Tudo bem, Podemos? excelente. Vou começar com direito, depois vamos para criminologia e depois língua portuguesa. Vamos lá. Candidato, começando pela disciplina de direito. A omissão pode ser considerada uma conduta penalmente relevante? Excelência, a omissão pode sim ser considerada uma conduta penalmente relevante. Inclusive, no Código Penal, há o crime de omissão para o agente público que tem o dever de agir e imposto por lei e não age. Há também, destacar, Excelência, o caso de omissão imprópria, quando a pessoa tem o dever de cuidar e acaba não cuidando. A exemplo, o pai ou a mãe que pratica maus tratos ao seu filho. Próxima pergunta. Cite duas garantias processuais do investigado em sede de inquérito policial. Excelência, cabe destacar que o inquérito policial trata-se de um procedimento administrativo que visa apurar indícios de autoria e prova de materialidade. Desculpa. Quanto às garantias processuais para com o investigado, há de se destacar a um minuto de silêncio. Há de se destacar o acesso aos autos da investigação, quando, inclusive por força de súmula vinculante, que garante ao defensor o acesso a todos os autos já, já atrelados ao inquérito. Exato. Vou repetir a pergunta para que você possa reformular, não. Entender o que eu perguntei, antes de você continuar. Cite duas garantias processuais do investigado em sede de inquérito policial. Tudo bem, Santos. Excelência, sobre o tema, eu não me recordo. Ok? É, próxima pergunta, ainda de direito. Qual é o objetivo da Lei Henri Borel? Excelência, a Lei Henri Borel visa a proteção da, da pessoa que, por ter uma relação de subordinação, uma relação de cuidado com o agente que pratica, que venha a violar esta lei, tem essa relação de hierarquia, de dever de cuidado. A exemplo, Excelência, do pai que venha a maltratar o filho. Então, essa lei ela acaba trazendo medidas assecuratórias para com a pessoa, o polo passivo. A se destacar também, Excelência, que com esta lei inovou-se o ordenamento jurídico, inclusive trazendo o crime, a qualificadora no crime de homicídio, quando
esse crime é praticado contra menores de 14 anos. Aqui, passar agora para as questões de criminologia. Ok? Isso eu finalizei aqui. Tem, ok. Pra, agora, criminologia. Qual a diferença entre criminologia e criminalística? Excelência, a criminologia, etimologicamente falando, significa estudo do crime. Ela visa entender o fenômeno criminal como fato social. Ela procura entender o comportamento do criminoso perante a vítima e entender esse fenômeno. Já a criminalística, ela é um ramo mais atrelado à questão da perícia. Ela estuda o delito em si. Ela estuda como o fato ocorreu, diferente da criminologia, que é mais abrangente, buscando entender o fenômeno criminal. O que é crime segundo a criminologia? Vou repetir. O que é o crime segundo a criminologia? Excelência, para a criminologia, o crime é um fenômeno massivo que se protela no espaço-tempo, trazendo um mal à sociedade. Ok? Próxima pergunta. Como é chamado o crime, desculpa, o criminoso, botei o crime aqui, mas o criminoso que age por impulsividade segundo fé? Excelência, o senhor Deixa eu pode só repetir a reformular pergunta? aqui, ok? Como, é porque eu escrevi errado aqui, vou corrigir aqui a sentença. Como é chamado o crime, eu acho que o correto seria, como é que é chamado o crime na qual o criminoso age por impulsividade? Na qual o criminoso age por impulsividade. Um minuto, excelência. Excelência, não me recordo. Para só anotar aqui. Vamos para as questões de língua portuguesa. Na frase, as mãos do escrivão deixavam o trabalho ágil. Repetir. As mãos do escrivão deixavam o trabalho ágil. Os artigos presentes são definidos ou indefinidos?
Excelência, na oração em apreço, os artigos são definidos. Há de se destacar as e o artigo o, definindo os substantivos mãos e trabalhos. Próxima pergunta. Qual o modo verbal da frase levante-se? Levante-se. Levante-se. Qual o Excelência, modo verbal? a frase em destaque está no modo imperativo, uma Ok, vez que ela traz uma ordem ou um conselho. ok. Vamos para a última pergunta. É, as palavras, vou repetir, as palavras, que eu vou citar, tigela, monge e página, são grafadas com G ou com J? Vou Excelência, repetir, tigela, monge, página. excelência, tigela é grafada com a letra J, monge é grafado com a letra G e página é grafado com a letra J. Ok. Obrigado, candidato. Boa sorte. Passar a missão aqui do William. Podemos, William? Podemos, Excelência. Claro. Vou começar primeiro com as perguntas das disciplinas de direito. Candidato, o que é um crime exaurido? Excelência, crime exaurido é o crime que já passou por todos o momento do intercrime, né? Da cogitação à execução. Ok? Poderia dar um exemplo? Um crime exaurido, Sim. por exemplo, é, uma pessoa que cogitou praticar um assalto e ele foi lá, cogitou, preparou e foi lá e executou esse assalto. Eu acho que se exauriu o crime no momento que ele praticou, terminou a conduta. Próxima pergunta. Antes de ser empossado, é possível que um funcionário público cometa o crime de concussão? Excelência, concussão é um crime próprio de funcionário público. Uma vez que ele não foi empossado, ele não tem como ficar atípico. É uma conduta atípica, porque ele não está formalmente, ele não é ainda de fato direito um funcionário público. Tem certeza disso, candidato? Repita a pergunta, Excelência, por gentileza. Antes de ser empossado, é possível que um funcionário público cometa o crime de concussão? Só um momento, Excelência. Manterei minha resposta, Excelência. Ok. A próxima pergunta. Explique, só, explique o princípio do juiz natural. Um momento, Excelência. Excelência, eu não me recordo no momento. Ok. Vamos passar agora para as questões de criminologia. Candidato, qual é a teoria das leis térmicas da criminalidade? Leis térmicas.
Leis técnicas. Qual é a teoria das leis técnicas? Explicar a teoria. Não me lembro no momento, silêncio. Ok. Próxima pergunta. O que é uma vítima dogmática? Dogmática. Isso. Dogmática. Uma vida dogmática. É uma, é uma pessoa que, por ter sido, não me lembro bem, mas eu creio que seja uma pessoa que, por ter sido vítima de um criminoso, de um crime, é, ela sempre está sendo voltando a viver aquele momento por meio de interrogatórios e outros processos que o Estado tem para desvendar o crime. E as pessoas ficam sempre revivendo esse fato ocorrido. Ok. Só anotar aqui. Próxima pergunta. Apresente uma norma jurídica. Tá certo. Apresente uma norma jurídica que representa a revalorização da vítima na persecução penal. Excelência, pode repetir a pergunta, por gentileza? Quero que você me apresente uma norma jurídica, uma lei, uma, um trecho de lei, algum artigo de lei, uma norma jurídica, que represente a revalorização da vítima na persecução penal. Não me recordo no momento, Excelência. Ok? Vamos para as questões de língua portuguesa. Vamos lá. Candidato, qual é a figura de linguagem na seguinte frase? Adoro ler Camões. Adoro ler Ler Camões. Camões. É uma frase literal, né? Figura de linguagem, né? Só falou, perdão. Qual é a figura de linguagem que está expressa quando eu falo a frase adoro ler Camões? Como é, Excelência? Não saberei essa. Ok? Anáfora. Desculpa, perdão. Ok? Tem certeza disso? Foi a única que me veio à mente que é mais parecido. Mas, sim. Ok? Na frase viajei de segunda a sexta. Posso fazer uma correção? Ok? Seria não seria anáfora. É catáfora. Tem essa também? Ok? Perdão. Próxima pergunta. A crase na frase viajei de segunda a sexta.
Se a frase na viajei Não, de. se a crase na seguinte frase: viajei de segunda a sexta. Essa expressão de segunda a sexta, esse A tem crase ou não? Justifica. Ah, sim. Excelência. Ok. Só um momento. Ah, sim, mantenha a resposta, excelência. Ok. Última pergunta, candidato. Cite um substantivo derivado da palavra lápis. Lápis, lapiseira. Ok. Obrigado, candidato. Boa sorte. Nada. Vamos fazer o feedback. Vou só compartilhar, e aí vocês veem a resposta que deveria ter sido. Olhando aí. Sim. Ok. Vocês vão ver aqui as respostas. Então, dia 11, Wesley, a primeira pergunta é: a omissão pode ser considerada uma conduta penalmente relevante? Deixa eu só tentar aqui, botar um pouquinho mal. Tá bom. Foi, para mim, acertou todos os pontos, que era a explicação de saber crimes próprios, né? E homicídios próprios e crime homicídios impróprios. Então, o Wesley, para mim, gabaritou esse item aqui, essa pergunta, porque ele deu a explicação, falou, né, na situação onde você tem, onde a própria lei, Código Penal, dá essa questão do homicídio próprio e do homicídio impróprio. Mas é que eu vou ler também como é que seria uma resposta que gabaritaria também essa situação, né? Excelência, sim, a omissão pode ser considerada uma conduta penalmente relevante nos casos previstos em lei, como nos crimes omícios próprios e impróprios. Nos crimes omícios próprios, a mera inércia diante de uma obrigação legal é suficiente para configurar o delito, como omissão socorro. Já nos crimes de homicídios impróprios, também conhecidos como homicídios por omissão, há o dever de agir para evitar o resultado, com base no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Segunda questão que a gente perguntou é: cite duas garantias processuais do investigado em sede de inquérito policial. Aqui eu acho que titubeou, acho que, assim, nem sei se ele citou o silêncio, deu uma resposta mais ou menos. Eu daria, porque aqui faltou essa espelho aqui, faltou mais possibilidades aqui, né? Ele botou silêncio e ampla defesa contraditória. Chegou a falar em alguma coisa, eu não zeraria aqui, mas, assim, de cara, garantias processuais, seja do inquérito policial ou da ação penal, cara, de cara já lembrar contraditório, ampla defesa e silêncio. E os dois, eles, tanto no inquérito quanto na ação penal, você tem direito. Então, lógico, você chegou a explicar bem a questão do inquérito, que é um processo administrativo. Eu pensei que você ia entrar na questão de dizer que o inquérito policial ele não tem todas as prerrogativas de uma ação penal. E como ele é um processo investigativo, ele é inquisitivo. Você não tem tempo vamos dizer assim, de abrir muito contraditório para a defesa, né? O silêncio não, o silêncio tem que ser, inclusive, a gente chama de aviso de Miranda. Inclusive, numa prisão, você tem que dar aviso de Miranda, no que nem filme americano. Em tese policial, e vários julgamentos do STJ, tem visto que, por exemplo, o policial conversar fez ali, né, uma abordagem numa pessoa, de conversar com a pessoa informalmente, depois pegar essa informação e levar para o inquérito, lá, na hora que levou para a delegacia, ou isso chegar no processo, essa é prova ilícita. Porque antes do meliante, da pessoa, cidadão, conversar com você, você tem que avisar ele, ele tem direito a ficar em silêncio, você não pode falar nada. E já teve casos que o STJ anulou o processo. Tudo. Ah, mas porque eu conversando com ele, ele falou isso. Cara, mas não adianta. Você tem que avisar o cara. Ó, estou conversando com você, mas se quiser ficar em silêncio,
e tu está fazendo interrogatório informal. Mesmo no interrogatório informal, que é uma conversa do policial civil, do policial militar, do guarda municipal, quem for, você não pode levar essa informação para lá se a pessoa não sabia que ela poderia ficar calada, que aquilo poderia ser usado contra ela. Então, é chamado aviso de Miranda. Então, eu pensei que você ia por esse lado, né, e tentar explicar que em algumas situações você não tem um contraditório. Para mim, eu daria algum ponto aqui, porque você citou a questão, mas ali, na hora que você citou, eu até, inclusive, eu acho que dando do eu trago isso, mas você foi bem mais adequado, eu tenho certeza, e eu já fazer o feedback ao mesmo tempo do William nessa parte, quando não sei se foi o que eu falei com ele, tenho certeza, agora me confundi, mas quando o examinador, eu falei na aula de ontem, quando o examinador fala, tem certeza, das duas, ou você está indo numa linha que talvez esteja errada, e aí você tem que, bom, peraí, ou você está indo numa linha que está certa, ele só está querendo confirmar se você domina o assunto, não está querendo falar ele. Está tentando chutar ali para um dos lados e você tenta desequilibrar o candidato. Mas aí, já falando do William, antes de chegar nessa vez, perguntou, tem certeza? Não afirma, não nega nada. Só fala, é o que me recordo no momento, excelência. Mas fica, tem certeza? Não. Porque das duas, uma, na hora que fala tem certeza, o examinador já notou aqui, não, ele não sabe. Ele afirmou aqui a merda que ele está falando, desculpa o termo. Afirmou a merda que ele está falando, não sabe realmente sobre isso. Né? Ou, se você falou com muita veemência, passa uma prepotência para o examinador. Fala, eu ia dar a nota completa, mas é muito prepotente. Não vou dar a nota para esse candidato, não. Não vou dar a nota cheia. Quando você fala com essa humildade, excelência, é o que me recorda no momento. Você não está nem afirmando, mas está dando uma resposta educada, dizendo, cara, é o que o cara lembra, está adequado. Vou dar um pontinho qualquer aqui para ele, mesmo tendo falado um bocado de coisa, mas meio que ele rodeou o que era mais ou menos o principal. Então, aqui era, eu disse, lógico, tem outras, vamos dizer assim, garantias processuais do investigado, mas as duas principais eram essa, né? Silêncio, lembrar do silêncio e do ato para defesa contraditória. O que você estava falando é garantia processual do defensor. O defensor tem direito ao acesso aos autos. Também envolve, eu daria porque também envolve o investigado, mas essas garantias de acesso aos autos, de poder acompanhar as vítimas, tem mais a ver com a advocacia. Você tem tanto a súmula 14, que você tem que ter acesso aos autos, né? Tudo aquilo que já está registrado, mas diligência em andamento você não tem acesso, tem direito a acompanhar o seu cliente, fazer perguntas, ajudar ali no interrogatório, né? Mas é mais a ver para mim com a advocacia do que com o investigado em si. Lógico que influencia na posição do investigado, mas eu acho que aqui faltou sentido, cara, silêncio contraditório. Então, uma resposta aqui que seria adequada para garantias processuais do investigado. Excelência, duas garantias processuais importantes do investigado em sede de inquérito policial. Direito ao silêncio, garantido no artigo 5º, você não precisa falar inciso, mas para os caras lembrar o inciso do mal estaria bem, né? Inciso 50, não, 60, né? 63, da Constituição Federal, e o direito à ampla defesa do contraditório, mesmo que mitigado nessa fase investigativa, que era essa argumentação que eu achei que você iria. Um inquérito policial, ele é administrativo, então você não tem um contraditório amplo, você tem um contraditório de ampla defesa diferido. Você vai colher todos os elementos de prova, e aí eu daria também para o que você falou, o objetivo ali do inquérito, nesse momento, é verificar a materialidade e a autoria do crime, indícios de autoria, né? Isso vai ser feito na ação penal, como você falou isso, conforme jurisprudência consolidada. O direito ao silêncio segura que o investigado não será obrigado a produzir provas contra si mesmo, enquanto o contraditório para a defesa garante o acesso à informação e intervenção dos autos que envolvem direitos fundamentais. Então, aqui, vamos dizer que você botar em amarelo aqui. Aqui gabaritou. Opa, aqui, lá em cima gabaritou. Aqui, vamos dizer que você ganharia uns 5 pontos ou menos. Aí. Então, já estaria aqui. Aí, a lei Henri Borel, aqui, acho que você errou, cara. Nem anotei aqui, mas acho que o que você falou, não sei se você lembra. Acho que era. Não sei agora, mas não passou o tempo, mas não tem nada a ver com o que a lei Henri Borel. Ele falou sobre direitos, garantias, autoridade, eu acho que não tem nada a ver. Foi uma coisa assim, eu falei, cara, nem vou botar nada aqui, mas para mim, essa aqui você perdeu a questão. E a lei Henri Borel,
assim, eu não estou botando o número só para você revisar, mas, em geral, você não precisa falar o número da lei, mas para lembrar, 14.182.1, conhecida como lei Henri Borel, é combater a violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes. Bem que no final você falou alguma coisa ali de adolescente. Então, você foi numa linha de autoridade, alguma coisa assim. A lei introduziu no Código Penal o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147, não é violência psicológica, não. É todo tipo de violência, não é só psicológica, não. Previsto no artigo 147b, de um mecanismo para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica familiar contra criança e adolescente. Essa lei foi baseada lá no caso que teve no Rio de Janeiro, né, que acho que era o padrasto, né, o padrasto ficava batendo na criança, a mãe meio que consentia, e aí ficou naquela situação ali de, né, causou muita lei chamada lei simbólica, né? Causou aquela comoção de penalizar mais, né, mais fortemente assim, essas situações da criança, né? Acho que foi esse caso. Não sei se todo mundo tem uma outra lei de criança, e foi aquela do carro lá, que arrastaram a criança. Mas isso aqui do Henri Borel, essa lei é recente. É a lei do vereador lá que acabou machucando a criança lá. Mas vou tirar aqui, eu acho que daria alguns pontos aqui, porque tu falou uma hora na criança ali. Eu acho que foi aqui, medidas protetivas aqui. Então, em tese, vamos lá, vou botar o 4 aqui. Então, o 4 aqui. Dos 30 tem que tirar 10. Então, daria 4. Não, do 30 tem que tirar 15. Não. Daria 4, aqui 5, 9, e aqui tu gabaritou 10, daria 19. Porque na prova tem que tirar 5, por ser, né, 5, 50%, 5 em cada disciplina e 5 no total para avançar. Vamos para a criminologia. Criminologia, acertou, que é a diferença entre criminologia e criminalística. Então, criminologia estuda o crime, sobre as questões, né, envolvendo o crime, criminalística é mais a parte, né, no dia a dia ali da delegacia, né? Indícios, materialidade, autorias, provas, não uma coisa etérea, uma coisa mais prática. Para mim, pelo que eu me lembro, você falou adequadamente. Então, excelência, a criminologia é a ciência que estuda as causas, a prevenção do crime e os aspectos sociais do comportamento criminoso. Já a criminalística tem como foco a materialidade do delito, analisando os vestígios, as evidências para reconstruir os fatos e identificar a autoria do crime. Ambas são complementares, mas possuem objetivos e métodos distintos. A criminalística seria quase que, se você pudesse, lógico, não é exatamente isso, mas seria como se fosse a perícia. Criminalística é perícia. Tanto é que tem algumas polícias que usam até esse termo, né? Departamento de criminalística e tal. Hoje em dia usa muito o termo de perícia, né? O pessoal, o perito que tem na Polícia Civil, que é a galera da criminalística. A criminologia é a parte mais delegada ali, estudando a forma de reduzir o crime daquela região, que é a delegacia dele, qual é o melhor horário para vocês atuarem, qual o horário da investigação, quer dizer, como investigar. Isso é criminologia, estudar políticas, como combater o crime ali na área da circunscrição da delegacia. Mas, para mim, assim, foi adequada essa resposta aqui. Então, gabaritou aqui. Na segunda, o que é o crime segundo a criminologia? Também por outros meios, mas para mim respondeu também adequadamente. Né? Crime, segundo a criminologia, o crime é um fato biopsicossocial, tem que lembrar dessa palavra. Essa palavra é importante. Tem algumas palavras, é igual fazer prova discursiva. Tem algumas palavras que não pode faltar. Você responder um conceito para o examinador pegar. Tem um fato biopsicossocial, ou seja, resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais. Ele tem repercussão social, está associado tanto a problemas internos ao indivíduo quanto a condições externas, como desigualdades sociais, diferenças culturais e situações de vulnerabilidade. Esse é o conceito correto. Para você, né, porque a diferença básica do crime para a criminologia, do crime para o direito penal ou para a teoria do crime, no caso, o crime, quando a gente estuda no direito penal, ele simplesmente é uma transgressão da norma. Ele é um fato típico ilícito culpável. Acabou. Se o cara pedisse para fazer uma segunda questão derivada aqui, que eventualmente pode ter uma prova oral, o cara definiu o que é crime segundo a criminologia e segundo o Código Penal, segundo o direito penal. Segundo o direito penal é aquela visão clássica. É um fato
ilícito e culpável. Um fato que transgride a lei que foi posta pela sociedade, simplesmente isso, né? E aqui não, aqui é uma questão biopsicossocial. Envolve você ver os aspectos sociais, psicológicos da pessoa, a própria questão da criação dela, essas coisas todas. Então, você não analisa só se ele transgrediu a lei ou não. Então, você estuda o crime em todos os aspectos. Mas aqui também respondeu, então daria aqui completo. Além de não ter falado dessa forma, mas depois eu vou passar um arquivo para vocês tentarem, né? Como é que eu falaria com as minhas palavras aqui? Não precisa decorar esse texto aqui, mas lembrar a palavra-chave. Tem que falar biopsicossocial. Então, biológico, psicológico e social. Lembrar da palavra. Então, crime é, na criminologia, estudado por três aspectos. O aspecto biológico, foi a primeira escola, inclusive, da criminologia, que media o tamanho do crânio e tal, esse aspecto, depois avançou para outros aspectos hoje. Hoje, você tem que estudar sobre todos os aspectos. E a questão aqui, deixa eu ver como eu tenho aqui, é você errou. Não sei se você pediu para pular, que era como é chamado o crime na qual o criminoso age por impulsividade, segundo Ferri. E essa daqui, cara, não estava difícil. E se você pegar aqui, eu até estava escrito de outra forma, eu corrigi aqui, era o crime por impulsividade. Eu achei que estava meio mal elaborado aqui. E o crime por impulsividade também daria para você responder, mas o criminoso, quando o criminoso age por impulsividade. Aqui, por impulsividade, dá para você ter chutado para mim, né? Dá para você ter chutado e dizer, cara, mas você não quis, faz parte. O que é isso aqui? É quando o crime é cometido por uma questão passional. Era impossível. Assim, é o conceito básico. É o conceito. Você lembra que na aula de ontem eu falei, olha, às vezes você, numa palavra da pergunta do examinador, você tenta chutar ali, cara, ele está perguntando isso não. E às vezes a resposta também tem que vir, eu coloquei ontem, tem que vir. Você, esse momento, ok? Começa, aí às vezes tu repete a pergunta do examinador. Então, o crime chamado por necessidade, segundo o CR, deixa, aí, pum, vem, você responde o examinador. Mas seria crime passional, esse é o tipo de criminoso que age movido por emoções intensas e descontroladas, como o ciúme, raiva, paixão, sendo geralmente um ato isolado e não premeditado. É o famoso, né, o filho da besteira ali, e no nosso Código Penal, inclusive, você tem, inclusive, atenuante, né? Quando você age por forte emoção, né? Você tem, inclusive, no homicídio, né? Quando você reage a uma situação que você foi provocado antes. Isso é um crime por impulsividade, às vezes. Cheguei aqui acabou. Aqui você errou. Então, mas como gabaritou as duas, daria 20. Então, daria para passar também criminologia. Agora, vamos lá em português. Português acertou a primeira questão, porque a primeira questão é na frase: as mãos do escrivão deixam o trabalho ágil. Artigos presentes são definidos ou indefinidos? Então, você falou adequadamente, os artigos presentes na frase são definidos, pois indicam os elementos específicos e conhecidos no contexto, que é as mãos e o trabalho. Define várias mãos e define o trabalho. Então, botar em amarelo, gabaritou. Aqui o modo verbal levante-se, você também respondeu rapidamente e adequadamente, é imperativo, né? Excelência, o modo verbal da frase imperativa deve expressar uma ordem, pedido ou convite. Levante-se, sente-se. Aqui você errou uma palavra só, mas ganharia aí, passaria tranquilamente aqui também. Eu falei tigela, monge, pá. A gente pode ver a filmagem, mas na hora que você falou, eu marquei aqui. Ó, você falou a tigela com J. Tigela com G, monge com G e pajem com J. Esses dois você acertou, né? Você aqui falou com J. Então, excelência, tigela e monge são gravados com G, enquanto pajem é gravado com J, seguindo as regras fotográficas da língua portuguesa. Então, aqui, sei lá, para mim, acertaria aqui, com a identificação de cada palavra, não. Teria uns 3 pontos aqui. Mas foi aqui, foi sim. Botaria aqui como sim, e aqui sim. E aqui acho que pegaria aqui um bônus aí, 3 ou 4 pontos. Então passaria tranquilamente também. Então daria para ser aprovado. Aqui, tá. Aqui acho que uma errou uma palavra, o cara te daria provavelmente um 4 ou um 3 aqui.
Além dessas duas aqui, então passaria tranquilamente. William, vamos lá. William Femisaurito. Eu dei aqui eu perguntei o que é um crime exaurido. Lembrar o seguinte: você fez corretamente. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas Não, não, nada a comentar. o crime exaurido, você tem que lembrar o seguinte: tem o intercrimes, que você explicou adequadamente. O exaurido, você usa a palavra exaurido, é aqueles crimes em que aquele próximo ato ele já não tem nenhuma relevância para a análise do crime. Já se consumou. Já teve o fato típico, ilícito e culpável. O exaurimento é o fato de você ter a próxima conduta não tipifica mais o crime, já está tipificado. Isso é o exaurimento dele. Vamos botar aqui o que eu coloquei como resposta. Excelente. O crime exaurido é aquele que, após consumado, gera resultados constituintes que aumentam as consequências do ato criminoso, mas não interfere na sua consumação. Um exemplo clássico é o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, que se consuma com a obtenção da vantagem devida, mas se exaure quando ocorre o pagamento pela vítima. Crime de corrupção é a mesma coisa. O fato de eu solicitar, aconteceu o crime. O fato da pessoa me dar o dinheiro só é exaurimento. Mas a palavra, o verbo é solicitar. Solicitei, Solicitou, cometeu. cometeu o crime. Entendeu? Exigiu, é da concussão. Exigiu, ok. Se você já exigiu, já era. Já cometeu o crime. O fato da pessoa vir entregar o dinheiro, filmar, você só exauriu o crime ali. Às vezes, no exaurimento que você tem a prova, mas o crime ele se consumou no momento que você exigiu ou solicitou os crimes, né, de corrupção, no caso, e de corrupção. Mas, para mim, acertou aqui. Pode falar. Nessa de concussão que o senhor me perguntou, se pode ser cometido Esse o aqui crime você errou. do empossado. Então, eu pensei, sabe em quê? Na pessoa que fica ali na votação, Ah, tá. mesário. Ah, Só tá. que o mesário, que ele pode cometer um crime, mas mesmo sendo Nessa como aqui, chama? nessa aqui eu vi que o Hã? Wesley ficou assim, tu acertaria essa, Wesley? Eu senti que o Wesley, tipo, pô, vai errar essas, aí tá bem básica. E Essa é carinha. todos os crimes públicos, eles têm um termo lá na capitulação deles que, No ainda preceito, que não, entendeu? no Pode preceito, falar. prim- no preceito É, primário, ela fala, em razão. uhum. Então, essa aí não pode errar, porque essa aí foi dada, porque ela é excelência. É possível que um funcionário cometa crime de concussão antes de ser incorporado, desde que haja na qualidade de futuro ocupante no cargo. Crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente exige vantagem de vida em razão da função, ainda que não tenha iniciado o exercício do cargo, ou seja, em função dele. E lá no termo a gente pode pegar, mas é em função, não precisa estar. Mas em função do cargo você já pode. E eu já vi acontecer isso. Teve um amigo meu que passou na Polícia Civil, isso lá em Belém, ele era assim, cara. Ele já cometia. Porque ele me achava muito engraçado. Ele chegava, não, mas era assim, ele chegava, ele era muito malaca lá em Belém. Ele chegava, cara, tô no curso de formação da Polícia Civil, sou tal, não sei o quê. Ou seja, já estava, nem era policial civil, mas ele tinha carteirinha que estava fazendo curso. Ele deu uma carteirinha que nem de marinha. Aquela carteirinha de marinha branca, era uma dessas que tinha lá na Polícia Civil. O cara não para, não. Chegou uma vez que, cara, ele entrou na festa, cara, com a carteira branca, não é uma carteira de polícia, é uma carteira de aluno. Falou, não, isso aqui e tal. Estou no curso de formação e tal. Mas já tinha um jeito de polícia. Ou seja, já estava né, se beneficiando de ser aluno do curso da Polícia Civil lá em Belém. É essa situação que a lei prevê. E tem gente que tem essa percepção de, cara, já posso dar uma carteirada aqui, já posso pedir um dinheiro, já posso pedir uma corrupção. Então, não é preciso que o cara esteja na função. Explique o desvio natural, que você pulou, cara. Essa aqui também está rodada. E essa, Wesley, você acertaria? Não, essa eu não lembraria. Cara, essa daqui, juiz natural, que na verdade é o seguinte, direito penal,
O cara vai cobrar, uma prova oral pode vir a ser cobrado, igual quando você estuda direito penal para uma prova objetiva discursiva. Eu estudaria artigo 5º, isso aqui é artigo 5º. Então, todos aqueles incisos do artigo 5º tem que bater. Cara, inciso primeiro, segundo, terceiro, tem várias julgados, vários entendimentos ligados assim. Isso aqui é o artigo 5º, o inciso 53, que é o clássico. Você não pode ser julgado por um juiz que não é natural. Você poderia, pelo bom senso, o que é o juiz natural? É o juiz responsável por me julgar. Que é uma situação onde eu não estou sendo julgado pelo juiz natural? É uma situação em que, sei lá, não colocaram, sei lá, no local errado, me mandaram para outro local. O que está previsto no nosso ordenamento jurídico é que cada crime tem um juiz natural. Se você comete, se você se envolve numa situação em que é criminal, você vai ser julgado por um juiz de uma vara criminal. Se você comete uma situação que é um ilícito civil, é um juiz civil. Se você é uma questão trabalhista, tem um juiz do trabalho. Se você, sei lá, está no âmbito militar sei lá, comete, na verdade, crime militar, você tem que ser julgado pela justiça militar. Então, você tem um juiz natural de cada causa. E ele é um especialista na área. Lógico, tem conflito de competência. Isso é meu, isso não é meu. Esse cara cometeu isso, vai responder onde? Na justiça civil, na penal, na justiça militar, da União ou do Estado. Então, tem um juiz natural. Qual é o objetivo? É que, justamente, você não seja julgado pelo juiz imparcial, de exceção. Que às vezes pode acontecer isso. Não, o cara quer avocar para ele, sei lá, prejudicar aquela pessoa. Então, já tem previsto na nossa Constituição, primeiro na Constituição, o juiz natural, mas nas normas processuais, para justamente a pessoa ser julgada. Às vezes também, não só para o juiz, mas também a pessoa que quer ser julgado, isso acontece também com foro, né? Aqueles foro qualificados, a pessoa quer ser julgada por outro juiz para ser beneficiado. Do ponto de vista para a sociedade, da defesa do cidadão, de ser julgado pela pessoa adequada, mas também dele não querer ser julgado por qualquer pessoa, para se beneficiar, não, quer ser julgado no TJ, que eu conheço de desembargadores, quer ser julgado no Supremo, que é um foro privilegiado. Não, tem o juiz natural. Se você cometeu esse crime, o julgamento é no primeiro grau. Acontece muito isso também, né? Às vezes o político quer ser julgado pelo tribunal, porque pode ter um contexto ali. O juiz natural poderia explicar isso pelo senso comum. O objetivo é tanto proteger a pessoa de não ser julgado aleatoriamente para a pessoa que queira perseguir você, nem o cidadão também querer se beneficiar, não. Não quero ser julgado por esse juiz porque ele é muito rigoroso. Vou tentar ser julgado por outro juiz. Não. Tem o juiz natural de cada circunscrição, de cada cidade. A resposta para isso seria: excelência, o princípio do juiz natural estabelece que cada causa será julgada por um juiz previamente designado por lei, com competência e imparcialidade garantidos. Esse princípio, previsto no artigo 5º, não precisa citar o inciso, mas se você lembrar, é inciso 53 da Constituição Federal, visa evitar tribunais de exceção e garantir que todos os jurisdicionados tenham acesso a julgamento justo e imparcial. E até na prova discursiva que eu fui fazer no MP de São Paulo, é o princípio do promotor natural. Existe, inclusive, promotor natural? Existe. Porque nesse inciso, eles falam o seguinte: ninguém será processado nem julgado. Quem julga é o juiz, mas quem processa? Quem faz a denúncia? É o promotor. Então, a partir dessa palavra processado, a jurisprudência, a própria doutrina entende que esse processado para dizer o seguinte: o promotor também tem que ser natural. Como assim? Não pode indicar um promotor para me processar, tem que ser promotor que é responsável pelaquela promotoria. Não pode, eu cometi um crime aqui e vai vir um outro promotor me processar, não. Esse promotor também pode querer me beneficiar de um ponto de vista, ou ele também pode ser um promotor mais rigoroso e querer ficar me perseguindo. Então, também existe hoje a teoria não só do juiz natural, mas do promotor natural. Então, se você também agregar isso na sua resposta, pô, o examinador vai, pô, meu menino, mas o William resolveu pular isso aqui. Então, aqui, teria reprovado, porque teria acertado só essa aqui. Porque você tem que tirar 5 em cada disciplina, além de 5 na prova toda. Você não pode errar as 2 questões, tem que acertar mais ou menos. Vamos agora para... Aqui não, né?
criminologia. Criminologia, qual a teoria das leis térmicas? Aqui é bem pegadinha, às vezes acontece também em prova penal, desculpa, prova da jurídica. São perguntas assim, aleatórias. Cara, são teorias, cara, eu nunca nem ouvi falar nisso. Acontece, às vezes na prova do promotor de Minas, o cara perguntou, qual é a teoria da graxa? Graxa. Lembra logo mecânica. Cara, carro, tem teoria no direito? Isso aqui é a mesma coisa. Qual a teoria das leis térmicas? É o seguinte, o que é essa teoria? A teoria é o seguinte, excelência, a teoria, a própria resposta que você vai entender. Tu vê que não era tão tipo assim, cara, tão fora da curva, isso aqui era. A teoria das leis térmicas da criminalidade afirma que a ocorrência de crimes varia conforme a estação do ano, conforme a térmica, temperatura. Durante o inverno, são mais comuns os crimes patrimoniais, como furtos e roubos, devido às necessidades materiais mais intensas. No verão, predominam os crimes contra a pessoa, como homicídios e lesões corporais, em razão do aumento da interação social e da tensão emocional. Daí são pesquisas que são feitas, né, em outros países, principalmente nos países que têm bastante essa variação do crime, Estados Unidos, Europa, ela percebe o aumento do crime, tipo, mudou aqui a estação do ano, percebe que aumenta os crimes. Aqui no Brasil, não sei se tem esses estudos sobre isso, essas estatísticas, mas tem, por exemplo, está numa área de praia, então, alta temporada, você sabe que vai aumentar os crimes de furto naquela região. Vai ter mais turista, então, não dá para a gente atrelar como é nos Estados Unidos, na Europa, que o clima é bem, né? Por isso que eles botaram a teoria das leis térmicas. Inverno e verão, bem nítido a diferença do clima. Mas aqui no Brasil, você pode estudar, na parte da criminologia, os aspectos assim, alta temporada, numa região de praia, cara, vai aumentar certos crimes. Tem mais turista, tem mais furto, vai ter mais roubo, né? Vai ter mais situações, eventualmente, de ameaça, de lesão corporal, né? Quando sair aquela galera dali, daquela região, essa aqui você resolveu pular. Mas daí é bom também errar, às vezes, aqui, porque você nunca mais vai esquecer essa questão. Cara, lei térmica, inverno e verão, só lembrar. Em situações que o crime vai ocorrer mais ou menos em determinadas situações. O que é uma vítima dogmática? Você também pulou. O que é uma vítima, desculpa, dogmática? É estudada no âmbito da vitimologia, que analisa o Essa eu papel não da... respondi, não, professor? Não, você Eu falei resolveu que era pular. aquela que é vivida recorrentemente, ele... Tu falou sobre a revitimização, tu definiu É, revitimização nessa. Revitimização. é. Beleza, beleza. Secundária. Aqui, a vítima dogmática é aquela vítima que... Vou ler aqui que você vai entender. Que analisa o papel da vítima dentro do contexto do crime. A vítima dogmática é uma vítima que, por sua conduta, não merece ou necessita, né, proteção penal. Daqui é meio... Eu não tenho que eu peguei, mas isso é meio polêmico. Mas vamos lá. A vítima dogmática é importante para determinar o grau de responsabilidade da vítima e do autor do crime. O comportamento da vítima pode contribuir para a prática do crime, que pode afetar a pena do autor. Tanto é que onde você vai ver as circunstâncias judiciais, tem outras circunstâncias judiciais. Uma das circunstâncias judiciais, na hora que o juiz analisa a conduta do coisa, você vê lá culpabilidade, antecedente, bons antecedentes, vê tudo. Inclusive, você vê a conduta da vítima. Essa só pode valorar positivamente com o criminoso. Se você estudar o artigo 59 do Código Penal, você vai ver que é a primeira fase da dosimetria da pena. Então, são 7, e a 8ª é justamente a conduta da vítima. Vítima é dogma. Quando eu gosto de tentar entender as palavras, não justamente fez isso. Dogma, o que é dogma? Dogma é um padrão. Quando você fala dogma da igreja, tipo, o padrão da igreja. Quando você fala vítima dogmática, é aquela vítima padrão. Tipo, cara, esse cara ia ser assaltado. Você sabe que é um local de risco, está passando de noite, então, tipo, você não tem o que estudar isso. Você sabia que ia dar ruim. Você está indo para sei lá, uma boca de fumo. Sei lá, já corre com muito dinheiro, cara, você vai ser assaltado, cara. Você tá dando mole. Tipo assim, cara, deu mole. Vítima dogmática é aquela, cara, siga um padrão. Nesse local, nessa situação, é área de risco, assim, assim. É mesmo assim a pessoa faz. É uma vítima dogmática. É igual quando vai chegar na delegacia lá do Wesley, determinados crimes, que o cara começa a descrever e fala, cara, lógico que ia cair nisso. O cara
ofereceu tantos milhões, um boleto de loteria e tal, que você pagaria para ele, ele ia ganhar. Cara, cara, que é estelionato isso daí, cara. Ninguém vai vender um bilhete de loteria premiado para ninguém, entendeu? É uma vítima dogmática. Você sabe o padrão daquele. Por exemplo, acontece muito aqui no Brasil também. O cara já coroa, né? Mulher, menina nova, começa a dar mole para ele pela internet, o Facebook, começa a você falar, cara, não faz sentido, cara. Você é cabeça branca, uma menina dessa de 18 anos, 19 anos, tá dando mole para você na internet, querendo marcar encontro, em local ermo, em local onde não tem grande. Cara, isso daí é fake, é um homem, ou realmente pode até existir a menina, mas vai chegar lá, os caras vão te roubar, cara. Isso acontece também em São Paulo, isso aqui. Mas aqui no Brasil também acontece isso. O cara começa a conversar, a mulher começa a te dar, aparece do nada no Facebook, sabe que é a vítima dogmática, ou seja, tem um padrão ali, lembra-se, dogma da igreja, padrão da igreja. Dogma é padrão. Cara, é a vítima padrão. Você sabe que pela história ali, tu fala, cara, esse cara caiu por que é? Porque todo mundo sabe essas fraudes de internet, todo mundo sabe dessas fraudes. Então seria isso. A vítima dogmática considera que algumas vítimas, quer dizer, a etimologia dogmática é que algumas não podem contribuir para a sua própria vitimização, de forma dolosa ou imprudente. Então aqui acho que você não acertou, não, cara. Você falou um negócio que não tinha nada a ver, Foi. nada a ver aqui. Ah, tá. Aqui eu acho que também você não respondeu. De terminologia é que apresente uma norma jurídica que representa a revalorização da vítima. Aqui eu fiquei com medo de você estivesse entendendo revitimização, porque tem dois termos na terminologia. Um é revalorização, que é o que a gente usou aqui, e o outro é revitimização. Vamos definir os dois. Revitimização é você colocar a pessoa de novo como vítima. Então você bota de colocar de novo, de revitimizar. Então a pessoa foi, sei lá, passou por uma questão de abuso sexual. Cara, aí você começa né, na delegacia, onde for, aquele interrogatório meio pesado e tal, aquela coisa toda. Até aconteceu. Tem uma lei, então, acho que lei Marina Ferri, também cobra muito isso. Foi uma lei que foi justamente para tirar a revitimização, combater a revitimização das pessoas de crimes sexuais. E existia isso, né? O cara fica ali, fica perguntando, mas você não fez isso, você não fez aquilo, estava de roupa assim, não sei o quê, não foi culpa sua, isso é revitimização. Revalorização é valorizar novamente, amigo. Qual é a primeira valorização da vítima? É a própria lei penal. A própria lei penal já diz, pô, o cara fez isso, ele vai ser punido, já tem um valor ali para a vítima. Só que o que seria essa revalorização? A resposta, então, foi uma norma. A Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. São os juizados especiais criminais, juizados especiais civis, aqui nessa lei. Daqui é nos juizados especiais. Qual o caso? Por que ela revaloriza a vítima? Porque a norma revaloriza a vítima na pessoa final, porque ela prioriza a reparação do dano causado à vítima, incentiva soluções consensuais, ou seja, você traz a vítima para ela negociar com o seu ali, tem uma conciliação, ou seja, você está valorizando a vítima ali, revalorizando, dando valor para ela. Se ela te perdoar, a gente consegue negociar aqui logo e não subir esse negócio. Composição civil, ou seja, pagar para você uma multa, promovendo a justiça mais séria e humanizada. Então, seria um dos casos. Tentar me lembrar de outra, por exemplo, a revalorização da vítima, essa que eu falei para você, por exemplo, da mesma forma que ela tenta combater a revitimização, ela valoriza a vítima. Então, essa lei Carolina Marina, acho que é Marina Ferri, ela é de Santa Catarina, ela proíbe você fazer qualquer argumento, tentar construir qualquer argumento que seja culpa da mulher na questão de crime sexual. Tem várias legislações que valorizam ali e evita a revisão. Uma outra pergunta que poderia surgir daqui seria essa. A gente uma norma jurídica que representa um combate à revitimização. Tem na área da criança e adolescente, onde a criança e adolescente ela só pode ser ouvida pelo psicólogo, é justamente para não revitimizar a criança ali. Então,
é uma escuta especial ali da criança. Então, você evita a revitimização. Você meio que brinca com a criança e deixa ela falar, para ela não tentar, né, tentar trazer aquilo de volta. Eu acho que aqui você errou quase todas. Essa, não sei se estava difícil. Você acertaria aqui, o Dr. Wesley? Essa de leis térmicas era bem estranha, mas As térmicas eu acertaria. você A acertaria climática, mais ou eu, menos. eu acho que eu não acertaria. Acertaria. E a revitimização eu acertaria. É a Revalorização, né? valoração, né? Ali Tem que também. ficar, a gente tem que ficar atento nessas palavras. Revitimização e revaloração. Se estou em dúvida, malandramente, excelência, poderia repetir, que é o tempo para você pensar. Excelência, poderia repetir, é o tempo de você pensar. Esses 10 segundos, tua mente já. Ah, tá. Quando ele repetiu, perguntou, opa. Para a última Porque agora, pode falar. essa questão da revalorização da vítima, aí entra no, na parte do estudo da vitimologia. Uhum. Aí a gente que a vítima perpassa por três fases. A primeira que é a chamada Idade de Ouro, que é a Que é o vingança quê? privada. Perdão, Wesley. Eu quero entender. Eu não ouvi a primeira. Qual é o nome? A primeira é a fase de ouro da vítima. Ouro. Isso, que aí Sim. prega-se a vingança privada. Ela é da época da lei de Italião, né? Do olho por olho, dente por dente, que prega-se que se alguém cortou o braço do meu filho, eu posso ir lá e cortar o braço da pessoa que cometeu o crime. Aí, na época da Idade Média, o Estado, na época dos Estados absolutistas, o Estado acaba avocando esse poder punitivo e esquecendo a vítima. Aí é conhecida, aí a segunda fase, como neutralização da vítima. Aí, continuando na história, no pós-Segunda Guerra, aí que surge esse conceito de revalorização da vítima, que foi o que o professor explicou. Só para complementar a Ok, informação. sim. Não, correto. Sinal aqui. Aqui, errou também. Aqui era a pergunta, era qual a figura de linguagem da frase adoro ler Camões? Acho que você mandou uma conceito lá que nem me lembro agora. Depois tentou Anáfora depois é uma mandou. citação anterior e catáfora é uma posterior. Mas aqui era, na verdade, aqui era metonímia. Né? Substitui o autor pela obra. Porque você está lendo o livro de Camões, mas você botou aqui, adoro ler Ah, Camões. Metonímia. Você está mudando a obra pelo autor. Adoro ler, tipo, Machado de Assis. Cara, você não adora ler Machado de Assis. Ele é uma pessoa, ele morreu, é um autor. Você adora ler os livros dele. Então você troca o autor pela obra. metonímia. Metonímia. Mas faz parte isso. O examinador só não vai deixar você corrigir quando tiver muito lá para frente. Então, isso que você pediu até vai adequar. Agora, cara, você lembrou uma pergunta lá atrás, você pode até tentar. Você, excelência, sobre a primeira pergunta, poderia retificar minha resposta? Alguns, se o cara for muito bom, ele pode deixar. Mas se já tiver passado muito, cara, em geral, o cara só deixa você retificar na hora que você está ali ou não passando para a próxima. Você está ali na questão respondendo, aí você pode retificar. Porque o que acontece? Porque normalmente o cara vai ter um formulário ali preenchendo a caneta. Cara, ele já preencheu, ele não vai fazer um cagante ali, rabiscar, rasurar o formulário ali, cara, porque depois vai botar no envelope, né? Então, se você passou, ele já botou a sua nota ali, já botou o formulário ali, pô, respondeu, deu uma resposta objetiva, foi coeso e tal. Aí depois lá passou uma questão dura. Você não pode retificar, ele, cara. Assim, ele vai dizer não, provavelmente. Só se ele for muito bom, pegar um outro formulário, não, me dá outro formulário aí, deixa eu preencher aí. Porque normalmente essas provas orais hoje em dia é formulário, o cara vai estar com um papel fazendo as anotações, porque tem um padrão ali de espelho de pontuação. Essa aqui também acho que você errou. Excelência, não há crase. Você falou que tinha crase. Não há crase na fase, porque não ocorre a combinação da preposição a, né? E o artigo definido. Traz locução adverbial Acredita que feminina. acredita Pensou que eu isso? parei, eu pensei isso, eu disse não, aí eu fiquei em dúvida, não, vou manter. Meu Deus. Uhum. Normalmente, assim, eu mato assim, ó. Cara, se botou D,
provavelmente não vai ter crase. Lá dentro tentar explicar. Por exemplo, tem uma clássica. Então, por exemplo, você bota assim, ó, de 20 horas às 22 horas. Se você botou D, você não vai poder botar a crase aqui. Agora, quando você bota da ou das 22 horas das 20 horas às 22. Se você botou da, você vai ter que botar a crase aqui. É como se você estivesse juntando, entendeu? Essa lógica. Se você botar uma frase viajei de segunda a sexta, cara, como o D já veio essa, né? Essa, assim, essa sequência de, só D, não, então já é. Se botar da, é que já fica, pode não ter, mas, cara, já está indício. Então, o correto seria, por exemplo, se você botar das 22 horas, o as que vai vir vai ter que estar craseado, porque você botou já dá. As, aí vai crasear. Se você botasse de, a palavra que vem depois, e se você botar um A no meio entre a outra palavra, entendeu? Botou uma A entre outra palavra, fala, cara, como eu botei D aqui, provavelmente não tem crase aqui. Ele não vai fazer a sequência. Então, errou essa aqui. Essa aqui você acertou. Enfim, você teria sido reprovado, cara. Porque não teria acertado em criminologia, já teria eliminado aqui. Aqui também, na primeira, em penal, você teria passado, mas aqui teria sido reprovado. Porque aqui, foi a única que você acertou foi lápis e lapiseira. Acertou rapidamente. Derivado do lápis e lapiseira, que você acertou. É isso. Mais algumas considerações? Mas, assim, de novo, o local de errar é que nem quando você está respondendo questões objetivas, discursivas, questões do horário. O local de errar é aqui mesmo. Não é para ficar com vergonha, não é para ficar, pô, estou muito ruim, ao contrário. Porque o fato de você ter errado aqui, aquilo que você erra, dificilmente você eventualmente vai errar de novo. Porque isso marca na sua. Cara, não erro mais leite externo, não erro mais, entendeu? Essa metonímia aqui, entendeu? E pegar esse arquivo aqui que eu vou mandar para vocês, como eu estou botando aqui até amarelo, vermelho, quando pegar o vermelho, e cara, por que eu vou mandar também o link do vídeo que a gente está gravando, cara, por que eu respondi isso? Você também entender qual é o seu processo construtivo. Por exemplo, eu faço isso muito em questões objetivas e discursivas que eu erro, às vezes. Então, aqui eu pensei que era em caso de prescrição. Na verdade, aqui é decadência. O fato de eu raciocinar isso, então, vamos já ser, que não é prescrição, que é decadência. O fato de eu reelaborar o que eu tinha pensado. Por que eu pensei que isso aqui? Pensei prescrição porque por causa disso. Não, então eu não posso mais. O fato de você conversar com você mesmo de por que você errou a questão, faz com que você, cara, tá, solucionei, já matei isso aqui, não erro mais. Então é isso. Vou mandar. Eu vou viajar daqui a pouco, né? 5 horas, aí fazer a prova amanhã de manhã, mas eu só vou voltar na segunda depois do almoço. Então a gente faz de novo na terça. Até porque só tem mais uma rodada aqui que eu fiz. Tem que elaborar outras rodadas aqui. Mas deu errado. Ok. Muito obrigado. Valeu. Só pausar aqui.